Beleza. Muito bem, gente. Falando de gasto, algumas coisas aqui, né, a gente vai comentar. Gente, existem algumas células no estômago que acaba secretando algumas coisas que são importantes. Acredito que vocês devem ter visto isso em fisiologia, né? Então, são os secretagogos, como a célula parietal. A célula parietal, né, é a célula que produz ácido clorídrico. A gente vai falar dela já, para entender os fármacos que a gente usa para tratamento de úlcera e gastrite. Muito perto dessa célula parietal, temos também uma outra célula, que é a célula enterocromafim similis. Essa célula, ela armazena histamina. E a gente vai ver qual a importância dessa histamina. Nós temos a célula G, que produz a gastrina, né? E nós temos os nervos, que são nervos parasimpáticos, que liberam o mediador acetilcolina. Então, veja, célula parietal, célula enterocromafim similis, OLAI, tá, também é a mesma coisa, célula G, gastrina, e inervação colinérgica. Ok? Muito bem. E nós temos substâncias endógenas que também diminuem a secreção ácida. Aqui nós vimos, tá, que são células e substâncias que aumentam a secreção. Tudo que é secretagogo é que aumenta a secreção. Então, essa célula aumenta, essa célula aumenta, tudo isso aumenta a secreção gástrica. E nós temos algumas substâncias que inibem a secreção gástrica ácida. Entre elas, a somatostatina e as prostaglandinas, que a gente já falou disso, né? Que é uma protetora gástrica. Então, a somatostatina e a prostaglandina são substâncias que diminuem a secreção gástrica. Muito bem. Aqui, a somatostatina, eu não vou perder tempo aqui, gente, isso aqui não interessa para nós, tá? Isso aqui é mais fisiologia. As prostaglandinas, a mesma coisa, a gente já falou dela, né, quando nós falamos em anti-inflamatório, né? Ela reduz a secreção ácida, ela aumenta a secreção de bicarbonato, aumenta o muco, né? Tudo isso. Muito bem. Secreção gástrica. Tudo isso daqui eu tenho a nível de estômago, secreção. Eu tenho a secreção de pepsinogênio, ácido clorídrico, fator intrínseco, mucocitoprotetor, bicarbonato, gastrina, prostaglandina e somatostatina. Então, tudo isso eu tenho a nível de secreção gástrica. E cada um tem uma função. Como, por exemplo, o pepsinogênio, tá? Ele é secretado e ele será convertido em pepsina através da ação do ácido clorídrico. Então, eu preciso ter ácido para ativar o pepsinogênio e transformá-lo em pepsina. E quem é a pepsina? A pepsina é uma enzima proteolítica, né? Então, veja que eu preciso do ácido
para ter a formação da enzima a pepsina, ok? O ácido, a gente já falou, né? Importantíssimo. Gente, fator intrínseco, ele é secretado também pela célula parietal, que é a mesma célula que produz o ácido. Esse fator intrínseco, ele tem como função, gente, uma coisa importante. Ele é que estimula, ou ele que é o responsável pela absorção de vitamina B12, tá? O fator intrínseco, então, é o responsável pela absorção de B12, ok? O mucocitoprotetor, gente, ele é produzido pela célula epitelial superficial, né, por estímulo das prostaglandinas. E esse mucocitoprotetor, ele é constituído principalmente de muco, né, de mucina e bicarbonato. E ele reveste toda a mucosa gástrica. E esse muco, rico em bicarbonato, ele é que protege toda a mucosa gástrica da ação do ácido. Então, esse muco é que protege, ele é o protetor, né, da mucosa gástrica. E quem gera o estímulo para a sua síntese? Prostaglandina. Certo? Por isso que o anti-inflamatório faz mal para o estômago, né? Quando eu faço uso de um anti-inflamatório, um FINE, eu inibo as prostaglandinas, eu inibo a produção do mucoprotetor. E aí o ácido vai lesionar. Ok? Então esse muco, ele é importante, né? Para a proteção. Ok? Eu também tenho a produção de bicarbonato, né? Para constituir aí o muco, né? E neutralizar o excesso de ácido. A gastrina, gente, ela é produzida pela célula G, só que a gastrina, gente, ela não é lançada para o estômago. A gastrina, ela é produzida pelas células, pelo estômago, mas ela é lançada para o sangue. Vai para o sangue. E através da circulação é que a gastrina volta e acaba tendo a sua ação a nível de células gástricas. Então, a gastrina, tá, é produzida e liberada para o sangue. Depois ela volta através da circulação e tem sua ação a nível gástrico. Muito bem. Quem é que estimula a secreção de gastrina? Principalmente estímulos alimentares, mas estímulos sensoriais, tipo só o fato de você sentir o cheiro da comida, de você ver a comida, de você sentir o paladar, você ouvir falar numa coisa gostosa, isso tudo, esses estímulos sensoriais, já serve de estímulo para liberação de gastrina. E aí, essa gastrina vai para a circulação, e através do sangue, ela volta e vai estimular a célula parietal a produzir ácido. Então, a gastrina é uma das substâncias que estimula a produção de ácido. Ok? Agora, a gastrina, gente, é importante que vocês saibam disso, tá? A gastrina é controlada, a sua secreção é controlada pelo pH gástrico. Quando o pH gástrico chegar a 3,
que é um pH ácido, né, gera um bloqueio na célula que secreta a gastrina, e ela para de secretar. Ok? Então, pH 3 é o bloqueio na produção, na liberação de gastrina. Ok? Depois nós temos as prostaglandinas, né? E a somatostatina, que são substâncias que inibem a produção de ácido. Beleza? Então, aqui a gastrina, eu já falei, pH menor que 3 inibe a liberação dela. Muito bem. A acetilcolina a gente já falou. A histamina, gente, ela está, né, armazenada dentro de células semelhantes aos mastócitos, né, que são aquelas células enterocromafin similis, ou também chamado de enterocromafin-like, né? São células armazenadoras de histamina que estão muito próximo da célula parietal. E essas células liberam a histamina sempre que eu tiver estímulo da gastrina e estímulo da acetilcolina. Então, veja, um estímulo colinérgico e um estímulo alimentar, que vai ter a liberação de gastrina, eu vou ter a liberação de histamina. E a histamina, a gente vai ver já já, ela é uma estimulante da secreção de ácido. A histamina estimula a liberação de ácido. Ok? Aqui, gente, não precisa. Os protetores, a gente já falou. Muito bem. Quando a gente fala do TGI, gente, a gente fala principalmente, né, de úlceras, né, que é a principal vilã hoje aí, né, são as úlceras pépticas. E nós temos vários estímulos que levam à formação de úlceras, né? Hoje, uma das causas principais de úlcera é a H. pylori, né? A bactéria Helicobacter pylori, né? Que está presente na mucosa gástrica. Essa bactéria é uma das principais hoje. Mas nós temos outros fatores que também levam, né, à formação de úlcera, principalmente quando ocorre um desequilíbrio, né, entre agentes agressores, tipo ácido, a pepsina, a bile, e agentes protetores, como o muco, o bicarbonato, as prostaglandina, né, óxido nítrico e tal. Muito bem. E aí, existem alguns outros fatores, né, que alguns autores não consideram, outros consideram, como é o caso também da alimentação, isso aí influencia, né? Alimentação, condimentos, essas coisas também podem levar a gastrite, a úlceras, né? O tabagismo também leva, né? Bebida alcoólica, o álcool também provoca úlcera. O álcool, gente, é o único solvente que consegue solubilizar o muco protetor. Então, quando você toma álcool, o álcool solubiliza o muco e aí você perde a proteção gástrica, né? O álcool, e uma outra coisa também que alguns autores consideram, outros não, é o estresse, né? O estresse, a ansiedade, né? Também pode prejudicar.
Muito bem. Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre os fármacos, aonde eles agem, nós precisamos ver como que é a produção de ácido. Então, gente, esse gráfico aqui, essa célula, mostra que isso aqui é a célula parietal, tá? Célula parietal. Essa célula que produz o ácido, tá? Essa célula tem 4 receptores nela, 4. Tem o receptor muscarínico, é o M1, onde o mediador acetilcolina se liga, né? Temos o receptor da histamina. Lembra que eu falei que a histamina estimula, né, a produção de ácido? Esse receptor, gente, é o H2, tá? H2. O receptor da histamina responsável por alergias é o H1. Então, o antialérgico é anti-H1. Remédio para úlcera é anti-H2, tá? É o H2 aqui, que é o receptor da histamina, né, na célula parietal. Nós temos o receptor de prostaglandina. Ele é inibitório, né? Lembra que a prostaglandina inibe a produção de ácido. E nós temos também o receptor da gastrina, o receptor G da gastrina, que também estimula a produção de ácido. Vejam, tanto o receptor, o muscarínico, como o receptor da gastrina, estimula uma proteína, sinase, que ativa uma bomba, que a gente chama bomba de prótons, transportando o hidrogênio para formar o ácido gástrico, tá? E tanto a gastrina quanto a acetilcolina estimula a formação de ácido, estimulando uma via que é dependente de cálcio. Então, preciso ter cálcio para estimular a bomba de prótons. Então, você vê que quanto mais cálcio eu tiver disponível a nível gástrico, maior é o estímulo que eu vou ter para a produção de ácido. Ok? Muito bem. E aí, o H2... ele estimula uma outra via. O H2 está acoplado à proteína G, que ativa a adenilciclase e produz AMP cíclico. Então, é uma via dependente de AMP cíclico. E o aumento de AMP cíclico estimula também a produção de ácido. A prostaglandina, o receptor dela é acoplado a uma proteína G inibitória, que inibe a adenilciclase, inibindo a formação de AMP, por isso que inibe a produção de ácido. Ok? Então, M1, dependente de cálcio, estimula. A gastrina também, dependente de cálcio, estimula. H2, dependente de AMPC, estimula. E o único que inibe é a prostaglandina. Tudo bem? Muito bem. Vejam que todas essas vias, né? Todas essas vias, vai aonde? Vai direto para a bomba de prótons, né? Ela vem aqui. Os primeiros fármacos utilizados para tratamento de úlcera e gastrite, quando se descobriu, né, o primeiro tratamento, se descobriram foi a cimetidina, que era
um bloqueador de H2. Então, bloqueando esse H2, você tinha, né, a diminuição da ativação do AMPC e diminuição sobre a bomba, reduzindo significativamente a produção de ácido. Admite-se que esse receptor H2 é um dos principais estimulantes da produção de ácido. Quando eu bloqueio o H2, eu consigo ter um bloqueio de até 70%, 75% da produção de ácido. Eu consigo ter esse bloqueio. E a gente usou esse fármaco por muito tempo, né, para tratamento de úlcera. E depois da cimetidina veio a ranitidina, que a gente usa muito hoje ainda, né? A famotidina, também utilizada. Só que depois se descobriu, né, que se eu bloqueasse diretamente a bomba, eu não precisava mais desse bloqueio, né? Eu bloqueei diretamente a bomba, o alvo aqui, a produção. Aí que começou a surgir os fármacos inibidores de bomba. O primeiro foi o omeprazol. O omeprazol é um bloqueador da bomba de prótons. Aí depois veio o lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol. Hoje tem vários exol aí, né? Mas esses são os alvos, tá? Então, o bloqueio de H2 e o bloqueio de bomba. Já tentaram fazer fármaco como a diciclomina, né, que é um bloqueador de M1, mas não deu, ele não teve um resultado significativo. E mesma coisa a gastrina. O único que deu um resultado foi o bloqueio de H2 e depois o bloqueio de bomba de prótons. Tudo bem, gente? Aqui é a mesma coisa e tal. Muito bem. E aí? Tudo bem? Ninguém fala nada. Eu tô que nem aqui a maritaca falando. Fala, eu Miriam. ainda tô meio confusa nessa Oi? bomba de prótons e eu tô meio confusa nessa bomba de prótons e nessa parte que o senhor explicou das vias e do H2. Bom, vou repetir, tá ok? Ok, obrigada. Então, é o seguinte, vamos lá. Isso aqui é a célula, né, que produz ácido. Aqui eu tenho a célula, aqui eu tenho o lúmen do estômago, onde será liberado aqui o ácido. Para ter a liberação de ácido aqui, para formar o ácido, eu tenho que ter ativação da bomba de prótons. Essa bombinha aqui. O que essa bomba faz? Ela pega hidrogênio e joga aqui para a luz. É que não está aparecendo aqui, mas eu tenho um canalículo aqui que joga cloro aqui para fora também, tá? Joga cloro. Então, a bomba joga o hidrogênio, que junto com o cloro forma o ácido clorídrico, ok? Bom, para que eu tenha a formação do ácido, eu preciso da ativação da bomba. Agora, quem é que ativa a bomba? Quem vai ativar a bomba são esses receptores aqui. Tá? O receptor da gastrina, e quando a gastrina se liga no receptor, estimula essa via dependente de cálcio, que estimula a bomba a produzir ácido.
Quando eu tenho um estímulo colinérgico, libera acetilcolina. A acetilcolina se liga ao receptor muscarínico, que estimula a via de cálcio, que estimula a bomba, e eu tenho produção de ácido. Muito bem. Quando eu tenho a liberação de histamina pela célula enterocromafin-like, que está aqui próxima, né? A histamina se liga a esse receptor, que é o H2. O H2 estimulado ativa a adenilciclase, aumentando a AMP cíclico, e o aumento de AMP cíclico ativa a bomba e produz ácido. Então, eu tenho 3 receptores que estimulam a produção de ácido. M1, H2 e o receptor G da gastrina. Esse receptor da prostaglandina, ele é inibitório, ó, proteína GI. GI é de inibitório. Inibe a adenilciclase, inibe a formação de AMPC, automaticamente inibe a bomba de prótons, diminui a produção de ácido. Então, eu tenho 3 que aumenta e tenho 1 que diminui. Tudo bem? E esses receptores e essa bomba que acaba sendo o alvo de ação dos nossos fármacos. Nós vamos trabalhar, a gente vai comentar sobre os anti-H2 e sobre inibidores de bomba, que é o que a gente mais usa hoje. Então, esses são os alvos desses fármacos. Ok, Miriam? Ok, obrigada. Tudo bem? Até aí? Bom, é o seguinte. Nós temos fármacos para o tratamento de úlceras, né? Que são os anti-H2, né, que a gente comentou agora, a cimetidina, a ranitidina, a famotidina, e temos os inibidores de bomba, o omeprazol, o lansoprazol, o esomeprazol, o pantoprazol, o filho do zol, e aí vai. Então, essas 2 classes são utilizadas para o tratamento. Tanto o tratamento como a prevenção, né? A gente vai falar disso. Agora, nós temos também algumas substâncias que são paliativas, né, que ajudam, mas não curam, tá? Ajuda. E entre as substâncias paliativas que ajudam, estão o que a gente chama de antiácidos, né? São aqueles neutralizantes de ácidos. A gente fala de antiácido, né? E entre o que é um antiácido? É uma substância alcalina que você toma, entra em contato com ácido, uma base, né? Porque é alcalino com ácido, vai o quê? Neutralizar. E aí você neutraliza o ácido. Mas essa neutralização é temporária, né? Por isso que não é um curativo, é um paliativo. Às vezes você está com aquela queimação, né? Aquela pirose, né? Que é a famosa azia, né? Aí você toma um antiácido, né? Parece que apaga aquele fogo, né? Isso aí é um paliativo, certo? Então, são os chamados antiácidos, tá? Que são esses daqui, tá? Os antiácidos. A maioria dos antiácidos, e os melhores, são os sais de magnésio e alumínio, na base de hidróxido, né? Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio.
Existem algumas outras preparações, como o trisilicato, né? Mas ele contém muita concentração de sódio, então aí já aquelas pessoas hipertensas tal, já não dá, né? Mas o hidróxido de alumínio e de magnésio são os antiácidos mais utilizados. Existe também o bicarbonato. O bicarbonato de sódio é uma base muito boa, só que a gente não deve utilizar o bicarbonato como antiácido. Por que não? Porque o bicarbonato, gente, ele é absorvido e ele pode interferir no pH sistêmico. Isso pode ser perigoso, tá? Enquanto os hidróxidos, eles não são absorvidos. E quando são, muito pouco. Então, eles não vão interferir a nível de pH sistêmico. Ok? Normalmente, nas preparações farmacêuticas, você sempre vai ver associado hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Deixa eu falar algumas coisinhas aqui, olhando na carinha de vocês. Assim eu me sinto melhor. Vendo. Por que as preparações farmacêuticas a gente usa hidróxidos, né? E associado alumínio e magnésio. Por quê? Porque o alumínio, ele é constipante. Então, ele prende o intestino. E o magnésio é laxante, né? O famoso leite de magnésia, né? É hidróxido de magnésio. É laxante. Então, na preparação farmacêutica, a gente procura o quê? Associar. Para quê? Para neutralizar esses efeitos, para que não haja nem o efeito laxante, nem o efeito constipante. Certo? Por isso que na grande maioria das preparações você vai ver associado. Existem algumas preparações só, né, com magnésio, que é o leite de magnésia, né, mas é ruim, né? A gente usa mais como laxante. Mas também existe o hidróxido de alumínio puro, tá? Eu não aconselho, né, a usar eles puros, né? Porque você pode ter aí esses efeitos, principalmente o alumínio, né? Principalmente em mulheres, né, que já tem uma tendência a ter o intestino mais preso, né? Essas coisas, então o alumínio não é legal, porque vai prender mesmo, tá? E tem um outro detalhe. Normalmente, quando você usa, né, uma base e um ácido, né, a reação de neutralização tal, você vai também utilizar o bicarbonato, essas coisas todas, e aí você acaba, nessa reação de neutralização, formando água e gás, né? Então, quando se usa muito esses antiácidos, você pode ter um aumento da formação de flatos, né? Ficar com flatulência, né? Então, daquelas dores, né? Forma aquelas bolhas de gases, né? E aí, então, existe alguns antiácidos que vêm com um antiflatulento junto. Se você vê as preparações comerciais, você vai ver lá, vamos supor, Milanta Plus, Riopan e Riopan Plus, Simeco Plus. Então, esse Simeco ou Milanta, né, normalmente é uma associação de hidróxido de alumínio e magnésio. Quando tem esse plus, tá,
O plus quer dizer que tem algo a mais na composição normal. Ok? Então, sempre que tiver a formulação, o nome plus, é porque tem algo a mais. Esse plus, nos antiácidos, é a simeticona ou a dimeticona, que é um antiflatulento, tá? Que é para não deixar formar flatos. Ok? Por isso que se usa, então, o antiflatulento junto. Ok? Um antiácido que forma bastante gases é o bicarbonato, tá? O bicarbonato forma muitos gases. Ah, mas eu não uso ele como antiácido. Tá, você não usa, mas o bicarbonato a gente usa em alimentos, né? Em cappuccino. Quem gosta aí, o cappuccino Três Corações, vocês já usaram? Vocês usam? Gostoso, né? Você põe ele com leite bem quentinho, né? Ele fica cremoso, não é? Quem dá a cremosidade ao cappuccino, muito bom, eu adoro. Mas quem dá essa cremosidade é o bicarbonato. Tá? É o bicarbonato. Você mistura, né? Tem que ser quente, né? O leite quente, tá? Fica cremoso, né? Então, quem toma muito esse cappuccino, né? Depois fica andando aí a propulsão, né? Que vai formar flatos adoidados. Certo? Então, é o bicarbonato. Ok? Então, esses antiácidos, tá, a gente usa, né, como um coadjuvante, né? Existe também o antiácido, é a base de carbonato de cálcio. Carbonato. Gente, o carbonato de cálcio, né, existe no mercado, né, tá aí para ser usado, mas o que eu falei que aumenta a produção de ácido? Uma das vias que estimula a produção de ácido. Que via que é? Uma via é o MPC. E a outra via é dependente de quê? De cálcio, exatamente. De cálcio, ó. Ó o cálcio aqui, ó. Então, o cálcio, tá? O cálcio, ele estimula a produção de ácido. Então, não justifica eu usar um carbonato de cálcio para neutralizar o ácido. É uma base? É uma base. Vai apagar o fogo? Vai. Mas ele próprio, daqui a pouco, vai servir de estímulo para produzir mais ácido. Daí, meia hora, uma hora, você vai estar queimando de novo. Certo? Então, não justifica o uso deles. Ok? Muito bem. Outros antiácidos, né? Os citratos, que são utilizados em efervescentes, né? Estomazil, sal de anjo, sal de fruta, né? Essas coisas você usa, né? Vai apagar o fogo, mas depois forma aqueles gases, né? Forma muitos gases. E o próprio gás distende o estômago e serve de estímulo para a produção de ácido. Então, não é legal. O melhor são os hidróxidos, ok? Alumínio e magnésio, como antiácido. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Então, tá aí. O bicarbonato, eu já falei, né? Que estimula o bicarbonato, ele libera dióxido de carbono, que estimula também a liberação de gastrina, pode provocar alcalose
Por isso que a gente não deve utilizar o bicarbonato como antiácido, tá? E existe, gente, também os fármacos chamados protetores da mucosa gástrica. São chamados de citoprotetores, tá? Citoprotetores. Eles, tá, são também coadjuvantes, tá? Eles ajudam a prevenir lesão, eles ajudam. Gente, travou, né? Travou, sim. A imagem dele está congelada. Agora saiu, gente. Acho que ele vai reiniciar, né, o computador dele. Oi, gente. Voltou? Sim. Oi, professor. Eu não estou escutando. Acabou a luz aqui. Deu um apagão. Apagou tudo. E aí eu perdi a conexão. Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Muito bem. Então, vamos continuar então. Então, eu estava falando com vocês dos chamados citoprotetores, né? Esses fármacos, eles servem para prevenir lesão, eles reduzem a inflamação e ajuda, né, a cicatrizar as úlceras, tá, quando tem. Entre esses fármacos, tá, um que é bastante utilizado é o sucralfato. Isso vocês vão ver aí em hospital, né? É muito paciente utilizando o sucralfato. O que é? Qual a característica dele? Ele, gente, é rico em hidróxido de alumínio, né? E sacarose sulfatada. Muito bem. Isso daqui, gente, tá? A hora que você faz uso dela, tá? Desse componente, ele chega no estômago, tá? Em contato com ácido, então a primeira coisa, precisa estar ácido. Se não tiver ácido, o estômago não funciona, tá? Porque ele precisa do ácido para ser ativado. Então, esse hidróxido de alumínio com a sacarose
é sulfatada. A hora que chega no estômago e em contato com ácido, ele vira um gel, tá? Um gel. E esse gel acaba se ligando às proteínas da mucosa normal e da mucosa que está necrosada pela úlcera, a gastrite, né? Então, forma como fosse a barreira física, né? Protegendo a mucosa gástrica do ácido e da apepsina. Então, o sucralfato é um protetor. Então, ele vai lá, ele forra o estômago, principalmente aonde está a lesão, né? E não deixa o ácido e a pepsina agredir mais. Então, por isso que é chamado de citoprotetor. E ele também acaba estimulando a liberação de prostaglandina, que automaticamente aumenta a produção de muco, de bicarbonato, né? Agora, se ele aumenta o muco e se ele aumenta o bicarbonato, e ele sendo rico em hidróxido de alumínio, ele vai inibir a digestão péptica, né? Porque ele não deixa que o pepsinogênio ser ativado em pepsina. Então, vai bloquear aí a digestão, ok? Então, ele tem que ser administrado em horários fora as refeições, longe, né? Pelo menos umas 2 horas antes ou após. Ok? E sem falar que também ele não pode ser administrado junto com outro fármaco, né? Porque essa alcalinidade que ele gera pode atrapalhar a absorção de outros fármacos. Ok? Então, o sucralfato, né, é aí um protetor. Então, ele precisa do pH ácido, né? É recomendada a administração de 1 grama 3, 4 vezes ao dia, antes das principais refeições, isso 1 a 2 horas antes, e a hora que for para a cama. Eita. Pode provocar o quê? Constipação. Por quê constipação? Porque ele é rico em alumínio, e alumínio é constipante. Foi o que a gente já comentou. Ok? Muito bem. Por ele ser muito rico em alumínio, você pode levar à absorção de alumínio. Então, precisa ser evitado em paciente com insuficiência renal. Inibe a absorção de outros fármacos, né, e que já falei por causa da alcalinidade, né? Então, fármacos que precisam de um pH ácido, você não pode dar perto, tem que dar pelo menos 2 horas de intervalo. Ok? O bismuto. O bismuto, gente, também é coloidal, é um outro citoprotetor. Só que é diferente um pouco do sucralfato. O sucralfato, ele adere toda a mucosa gástrica, tanto a lesada quanto aquela mucosa que está boa. O bismuto não, ele só vai interagir aonde houver lesão. Ele só se liga aonde houver lesão, tá? Então, ele também é um protetor, ele absorve a pepsina, ele aumenta também a prostaglandina, também estimula a secreção de bicarbonato, e o bicarbonato, o bismuto, ele tem uma ação também antimicrobiana, ele combate H. pylori, tá? Tanto que ele faz parte de uma das terapias de erradicação que a gente vai comentar nas próximas aulas. Ele é muito pouco absorvido e excretado pelos rins. Insuficiência renal, níveis elevados de bismuto pode dar
encefalopatia, mas esse daqui é muito pouco absorvido. Pode dar náusea, vômito, escurecimento da língua e das fezes. Muito bem. E outros fármacos, mas se a gente não usa, então esquece, isso aqui não precisa. Ok? Não precisa. E aí, gente, entra nos fármacos antissecretores. Mas os fármacos antissecretores eu vou deixar para a nossa próxima aula. Nós já falamos bastante hoje. Nós estamos indo muito rápido com a matéria. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Pergunta? Então, hoje, basicamente, nós falamos dos antiácidos e citoprotetores, tá? Que são fármacos coadjuvantes. Nossa próxima aula, então, a gente vai falar dos anti-H2 e dos inibidores de bomba, que são fármacos antissecretores. Esses que a gente usa hoje no tratamento realmente de úlcera, de gastrite, de refluxo e tudo mais. Ok? Beleza? Tudo tranquilos? Beleza. Deixa interromper a gravação.